quero falar sobre esse livro, Venda a Mente Não ao Cliente, de Jordan Clary. Não sei como se pronuncia direito o nome desse autor. Como aplicar a neurociência para negociar mais falando menos. Inclusive hoje estava ouvindo um podcast sobre isso, o J Podcast. E na neurovenda se entende que você não pode vender somente para a razão humana, você vai vender para as emoções dela. Ou seja, toda pessoa ela vai comprar não somente por causa de benefícios, de características que um produto, que um serviço vai ter. Esse é o erro clássico de todo vendedor. Ele começa a falar sobre o produto, começa a falar sobre o serviço, a forma, a técnica, as qualidades, as vantagens, as desvantagens. Vamos já introduzindo esse tema. Um multimilionário não vai comprar um Ferrari pelos cavalos que ele tem, pelo conforto que é, pelo tipo de suspensão. Não, ele vai comprar pelo status que ele gera. Pelo status que gera ter uma Ferrari. Aqui no livro, a mente reptiliana toma uma decisão, depois que ele tomou essa decisão, depois que ele reagiu daquela forma, depois que ele pensou num status, não pensou, quando digo pensar, não digo algo racional, mas me refiro a algo que ele idealizou, né? Inconscientemente muitas vezes. Ele vai procurar uma justificativa racional. Um multimilionário vai comprar Ferrari porque tendo uma Ferrari vai ser mais aceito dentro de um networking e ele vai conseguir ganhar mais dinheiro e sobressair com empresas, ter mais destaque, mais autoridade. Ele vai pensar em como justificar aquela decisão. A maioria das vendas, a maioria das vezes que a gente compra, inclusive, a gente não compra de maneira racional, a gente compra de maneira emocional. A gente toma uma decisão emocional e depois procura uma resposta lógica, uma justificativa lógica para aquilo que a gente fez. Então, aqui no livro ele fala que o cérebro está moldado para sobreviver. Então você toma uma decisão de compra muitas vezes pelo medo a alguma coisa, ou porque alguma coisa vai te trazer segurança, ou porque alguma coisa vai te trazer pertencimento, ou vai te trazer status. E ele reage ao medo, ao status, ao pertencimento e à segurança. Gatilhos de uma venda reptiliana é o que o livro fala. Desafio, reconhecimento individual, né? Prazer, a satisfação, controle, a ordem, pertencimento, aceitação social, segurança, proteção, liberdade, autonomia, exploração e descoberta, família, herança, resguardo, transcendência, sobrevivência dos genes dos filhos e poder, dominação. São as coisas que ativam o cérebro emocional, reptiliano, instintivo, né, do ser humano. Então, por exemplo, uma coisa que move muito nas vendas, isso é o que se explica aqui nesse livro, é que histórias negativas movem o consumidor. Ou seja, eu mostrar exemplos negativos de uma empresa que não fez ações de marketing, que faliu, empresas que estão sucumbindo por não atuarem, não se posicionarem na internet, por exemplo, no caso do meu cliente, se ele não se posicionar na internet, se ele não atingir o cliente da forma certa, como outras empresas estão fazendo e tendo exemplos positivos, não, aí eu misturo um pouco daquilo que está falando aqui também, histórias negativas e histórias positivas. Eu falo das histórias negativas, daquelas que deram errado, daquelas que estão dando errado. E isso não somente, isso em diferentes tipos de produtos e diferentes tipos de serviços. Ou seja, se você não fizer isso, aconteceu isso com tal pessoa, aconteceu isso com tal empresa. Prejuízos de milhões, prejuízo de tempo, prejuízo de investimento. E por outro lado, aqui no livro fala que as histórias positivas movimentam, né? Primeiro, a história negativa, ela gera emoção na pessoa, gera aquela aversão à dor, ao medo, né? Chega aquela sensação de que
posso perder. Desperta as emoções do lado de que eu preciso sobreviver, eu preciso reagir. Enquanto quando eu coloco uma história positiva, eu trago emoções positivas para essa pessoa, de histórias, de exemplos positivos, eu alivio aquele estresse que foi gerado e induzo essa pessoa a tomar uma decisão através de histórias positivas. Isso pode ser considerado manipulação, depende do contexto, né? Se eu estou realmente oferecendo um produto que vai solucionar o problema da pessoa, se eu estou despertando realmente a atenção a essa pessoa, a esse cliente, a essa empresa que realmente precisa de uma solução, só que ele ainda não acordou para aquilo, e eu utilizo essa venda, esse processo para demonstrar para ele que o problema existe, então eu não estou enganando, não estou manipulando, estou apenas utilizando técnicas para ele simplesmente não me ignorar. Então, exemplos práticos: uma academia não vende corpo saudável, ela vende evite se sentir inseguro no verão. Exemplo. Uma consultoria não vende estratégia, ela vende não fique por trás no mercado. O cérebro primeiro foge da dor, depois busca o prazer. Se a gente pergunta para qualquer cliente ou a gente mesmo, se nós mesmos nos perguntarmos por que compramos alguma coisa, a resposta vai ser bonita, a resposta vai ser racional, vai ter uma justificativa legal, né? Mas a realidade é que nessa resposta não está o que realmente nos moveu a tomar uma decisão. O cérebro decide em milissegundos muito antes de entrar a parte racional. A parte racional entra mais como uma justificativa para o fechamento de tudo. Por isso que marketing é muito importante, porque às vezes o cliente não está comprando ou aderindo por causa da qualidade, por causa do produto, por causa da técnica, por causa dos milhões de benefícios. Ele está aderindo por coisas inconscientes. Ele está comprando por coisas emocionais. Ele está comprando inconscientemente, ou melhor, ele está tomando uma decisão inconsciente antes mesmo de agir. Uma frase legal que o autor citou aqui no livro, que é do Gabriel Garcia Marques, prêmio Nobel de literatura colombiano, se não me engano, diz: dou valor às coisas não por aquilo que valem, mas por aquilo que significam. Isso realmente é verdade, é o que resume um pouco sobre as vendas, as neurovendas. É muito mais sobre realização futura, é muito mais sobre medo do futuro, é muito mais sobre a sensação de sentir alguma coisa ou de se sentir alguma coisa, é muito mais de me ver realizado em alguma área, é muito mais sobre segurança da minha família, da minha vida, do meu futuro, do que da própria lógica daquilo que estou fazendo. Eu estou tomando uma decisão emocional. E quando alguém que está vendendo não consegue atingir esse lado emocional e instintivo do comprador, do cliente, simplesmente irá perder essa venda. Porque o que move o ser humano são as emoções, o que move o ser humano são os instintos, o que move o ser humano é a dor, é o medo, é a insegurança. Por exemplo, ouvi hoje no podcast e também está aqui no livro esse exemplo do relógio. As pessoas compram relógios caros não é para olhar a hora. Não é uma decisão racional de precisar ter um relógio para poder olhar constantemente a hora e não chegar atrasado em algum lugar. Não é sobre isso. É sobre status. É sobre, muitas vezes, sobre vaidade. É sobre pertencer a um grupo de milionários que fazem parte da comunidade de certa marca de luxo. Senão qualquer relógio supriria uma necessidade, ou que tivesse uma tecnologia grande, supriria uma necessidade de me dizer a hora, ou de me dizer os batimentos cardíacos para quando eu vou treinar. Mas não, as pessoas compram um relógio caro para estar no meio de uma comunidade, para se sentir segura, para se sentir pertencentes a certo grupo seleto, por exemplo. E se não tivesse esse relógio, me sentiria excluído ou de certa forma diminuído naquele meio. Por isso, todo o discurso de vendas e de marketing da sua empresa deve resolver algum medo. O medo de falhar,
o medo do futuro. E quando eu apresento a minha empresa, o meu serviço como a solução para esse medo, aí que eu começo a fechar vendas muito mais fácil. Então bora lá, vamos vender mais. E eu te peço que entre no grupo da comunidade da Entusiasmo, estão aqui embaixo os links para você participar da nossa comunidade e receber muito mais conteúdo como esse. Inscreva-se no nosso canal para não perder mais esse tipo de conteúdo. Tenho certeza que vai te ajudar a vender, ter mais fechamentos com clientes e a construir uma marca e uma reputação muito melhor.